Fala galera, Tazana, beleza? Minha coluna pós-jogo de Flamengo 2, Vitória 2 começa agora. O jogo da despedida de Gabigol. Acabei de chegar no Maraca, na verdade, comi alguma coisinha lá no shopping, depois vim embora. É difícil de falar, sem se emocionar, eu vou me segurar, obviamente. Tentei, né? Lá não consegui, chorei, é verdade. Com todo o processo e tudo mais, né? De como o jogo transcorreu, mas principalmente antes e depois. E eu, antes de começar efetivamente falar da experiência do jogo, eu queria mostrar algumas coisas. Primeiro, na ação 12, não sei se eu vou conseguir mostrar. Talvez deu esses adesivos aqui para cada um que entrasse na note receber esse adesivo aqui. Vai estar aqui na minha porta, né? Não tem como não agradecer o Gabi. Muito legal, parabéns para a galera que teve essa ideia. Isso aqui é o copo do jogo, tão cobiçado. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Copo do jogo tão cobiçado. Tinha fila para comprar, amigo. Tinha gente saindo com 20 copos de uma vez. Provavelmente vai vender, né? Depois disso. E aqui atrás, vocês estão vendo um mosaico lindo, mosaico feito para ele. Coisa linda, linda, linda. Muito merecido, inclusive. Mas falando assim, inicialmente, da nossa ida, né? Eu acho que eu e a Amanda, a gente sentiu bastante todo o processo, né? Desde da informação que ele não ficaria, depois como a gente gosta demais do Gabigol, ele é um dos meus ídolos, é ídolo da Amanda, e a gente foi meio que se preparando mentalmente, assim, eu e ela, a gente conversando sobre, lendo as coisas e falando, e realmente foi bem complicado pra gente, tá, assim, eu tentei me segurar ao máximo, não consegui. A Amanda se debulhou em lágrimas algumas vezes, um pouco antes, um pouco depois do gol dele, principalmente, vou falar sobre isso também. Foi uma catarse quando teve o gol dele, foi muito bacana, muito legal como a torcida lá encarou esse dia, encarou esse jogo e a festa que ela fez, né? Uma forma de agradecimento a tudo que o Gabi fez por nós. E foi brindada com um gol. Mas enfim, mas falando do jogo em si, todo pré, né? Falei aqui muito rapidamente, mas a torcida se preparou e tudo, o mosaico foi lindo, como a torcida se portou antes do jogo. Mas vou mostrar como é que o Filipinho trouxe o time, né, para o último jogo da temporada contra o Vitória. Trouxe o melhor que ele tem, né? Que fora obviamente podia ser o Léo Pereira, mas não, estava, se não me engano, suspenso. Se eu estiver falando besteira, acho que não. Ah, não estava no banco, não estava suspenso, não estou vendo aqui. E ele começa com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Eric, Everton Araújo, Gerson, Plata, Bruno Henrique, Gabi. Esse é o time que o Filipinho trouxe a campo para jogar contra o Vitória. E aí, inicialmente, o que a gente pode dizer desde o apito inicial é que os 10 primeiros minutos me pareceu um time um tanto quanto moroso, né? Não pareceu tão intenso quanto os outros jogos e jogadores errando fundamentos que normalmente não erram. O Léo Ortiz errando passes, errando tentativa de passe de quebra de linha que ele fez a rodo, errando. O Everton Araújo errando bastante também, coisa que não faz normalmente. E isso dificultou um pouco esse início do Flamengo, que ainda assim estava dominando a partida. Até tomou um gol. Não vou dizer que era um contra-ataque, mas eu acho que não era um contra-ataque, ou se era uma bola cruzada do lado esquerdo do ataque do Vitória. Uma bola até muito boa, mas que daria tranquilamente para o Rossi chegar. E aí ficou na indecisão entre o Rossi, se eu não me engano, o Léo Ortiz, tá? Se eu não estou falando besteira. E aí o Alejandro se antecipa e dá um toquezinho, faz 1-0 Vitória. E aí o Flamengo seguiu, mas ainda assim errando bastante, assim. Eu acho que um dos poucos que salvou no primeiro tempo, para mim, foi o Pulgar, que para mim foi o melhor em campo, eu vou falar isso depois. Principalmente depois da condução dos gols do Flamengo, que ele participa diretamente. Mas é um time ainda, me parecia time de churrasco, sabe? Que é time de festa, que você, não, os caras, tipo, vamos deixar que esperar acabar, né? Meio isso, sabe? E tal. Bom, o fato é que
Termina o primeiro tempo, Vitória vencendo 1-0. Não vou dizer que estava jogando muito melhor, mas foi eficiente e segurou. O Flamengo ainda teve algumas tentativas, mas nada muito clara. E aí, o segundo tempo volta, o time é o mesmo, só que volta com mais intensidade. Talvez o Filipinho deve ter dado um aperto de orelha. E aí a jogada. E aí o Flamengo pressiona a jogada do gol do Gabi é linda. Linda do lado direito nosso, né? De ataque do Flamengo. Uma triangulação, assim, eu não vi os gols ainda, então tá na minha memória aqui. Mas uma triangulação do Wesley com o Gerson, que aí, se eu não me engano, o Gabi participa também, toca pro Pulgar, o Gabi faz o facão que ele faz magistralmente. Eu achei que o Pulgar não ia conseguir dar o passe, mas ele dá o passe certeiro. O Gabi não tá impedido, ele aparece na frente do goleiro, toca na saída, um golaço. E aí o Maracanã veio abaixo, ele saiu correndo, aquela loucura. Foi, pô, eu sempre que falo que os gols do Gabi são diferentes, né? A torcida, inclusive, trata de forma diferente, né? E aí, pô, loucura no Maracanã. E aí o Flamengo voltou, seguiu tentando. O Gabi logo depois teve uma outra chance, uma bola também vindo da esquerda pelo Ayrton Lucas. Também foi bem na partida, vou falar sobre ele. Uma bola cruzada para trás, o Gabi consegue pegá-la, meio que vindo de encontro a ela, só que a bola acaba batendo no zagueiro do Vitória. O Flamengo teve chance com o Michael, e aí começam as modificações, né? O Filipinho coloca o Misha no lugar do Bruno Henrique, para mim muito fora de jogo, tá? Sei que eu fico bem, mas tá muito fora do jogo. E entra também o Michael, que eu falei, e o De La Cruz, né, no lugar do Everton Araújo, que estava também muito abaixo do que o normal dele. E aí o Flamengo não contratar. E aí, bom, aí o Flamengo segue pressionando, teve uma chance com o Misha. Aí ele tenta pentear a bola para lá, pentear a bola para cá, em vez de chegar e batendo, né? Ele tenta pentear para cá, pentear para lá, pentear para cá. Às vezes se irrita um pouco, né? Às vezes eu acho que ele faz excesso disso, acaba atrapalhando. E aí depois do Flamengo, de um vacilo do De La Cruz que entra, mas eu achei que entrou mal de novo. Aí a gente vai entrar naquela velha, fala, mas o cara ficou muito parado, tem ritmo de jogo, mas pô, ele vai dar um passe de 5 metros, de 2 metros, sei lá, pro Léo Ortiz, ele erra, o cara intercepta, entra no contra-ataque, e aí o cara do Vitória, que eu não sei o nome dele, corta para fora e bate. Rossi, assim, eu não sei se esse gol foi culpa do Rossi, como foi o primeiro. Mas o fato é que eu tô começando a achar que a gente vai ter que procurar goleiro, tá? Não sei se vai acontecer, eu acho que aí vai depender de quem ganhar a eleição amanhã, como é que isso vai ser direcionado, né? Se vai ter diretor de futebol, como é que se vai ser totalmente profissional, se não vai. Então vamos ver como é que vai ser amanhã a eleição, mas de qualquer modo, o Flamengo toma 2-1 quando estava melhor na partida, até para virar o jogo. E o jogo segue. E aí, de novo, agora uma jogada pelo lado direito, uma triangulação bonita. Ela começa na direita, mas vai lá para a esquerda, uma triangulação. O Ayrton Lucas entra e vindo, cortando para como se estivesse saindo da área da esquerda para dentro. Dá um drible e bate de perna direita, ela bate no pezinho da trave e entra. 2-2. Premiando uma boa partida do Ayrton Lucas. Mas eu acho que o resto do Flamengo todo, acho que num todo, o Flamengo acho que foi abaixo. Mas assim, seguindo. Aí ele substitui o Gabi, entra o Alcaraz, se eu não me engano, entra o Luiz Araújo e sai o Plata, entra o Alcaraz e sai o Gabi, né? E depois sai o Wesley e entra o Varela. E aí, mais para terminar o jogo mesmo, assim, depois disso o Flamengo também teve muita chance. E aí o jogo acaba, é meio até moroso, 2-2. E aí o Gabi é ovacionado, dá a volta olímpica. Lindo, cara, lindo demais. Ele, pô, com a bandeira. Pô, é assim, emocionante pra caramba. Manda choro de novo. Aí eu chorei. E aí te olhava pro lado, tinha mamãe chorando, criança chorando, mamãe, enfim. E assim acaba a participação do Flamengo no Brasileiro de 2024, em terceiro lugar. Um time muito promissor para o próximo ano, a forma, principalmente como o Filipinho está tratando isso. Hoje eu achei o time muito fora, talvez porque já era que não valia nada, e o pessoal meio que já esperando as férias chegarem.
Mas, assim, fora esse jogo, uns jogos para trás, principalmente, o Flamengo muito. Fora o jogo também contra o Criciúma, que o pessoal também estava numa roda presa danada, mas ainda assim ganhou 3-0. Mas, assim, o Flamengo muito promissor para 2025. E aí, óbvio, a gente já tem a saída do Gabi, provavelmente o Davi Luiz deve sair, e aí então a gente vai ter que ter algumas reposições. Não sei se a gente vai ter grana suficiente para fazer isso logo no início, porque a grana em caixa não é muito alta. E no início do ano, normalmente, o Flamengo não investe tanto. Não sei como é que vai ser, mas de qualquer modo, a gente vai ter que ir atrás pelo menos de um ou dois até centroavante. A gente não tem nenhum hoje no elenco. Carlinhos, desculpa, com todo respeito a ele, não dá para contar. Mas de qualquer modo, um dia muito especial, um dia muito dolorido. A gente deixa um jogador de 28 anos, que teve ano passado um ano ruim, sim, mas tava revendo os gols, eu começar a achar assim que esse ano ruim, enfim, mais uma troca de técnico e tal, aquelas coisas todas. Mas principalmente um técnico que panelou o Gabriel do início ao fim. Então, assim, é muito fácil dizer que ele não estava bem quando ele não joga. Então, não tá jogando bem, mas ele não tá jogando, né? E aí ele vai, hoje faz gol, tinha feito outros 2 gols, né? 3 gols, enfim, com o Felipe. Poderia, acho que poderia aí de repente ficar mais 2 anos aqui com o Felipe pela forma de jogar e ele voltar a ser o ritmo do que o Gabriel que a gente conhece. Mas de qualquer modo, o Flamengo preteriu o Gabriel. E ele provavelmente vai pro Cruzeiro. Estão falando que talvez vá pro Santos e tal, mas eu acho que é Cruzeiro. O Cruzeiro deve anunciar no Natal, tá? Seu spoiler aqui. Mas a passagem do Gabriel pelo Flamengo é histórica. Fica na história. E eu espero muito que o Flamengo tenha essa noção do que foi o Gabriel nesses últimos 6 anos e o que representou o Gabriel na história do Flamengo. E aí tratá-lo como deve ser tratado, não só pela torcida, a torcida dá para ver que, diferente de uma galera aí de rede social, a torcida real, né, que vai ao estádio, torcida da rua, eu amo o Gabriel, né? Enfim, mas de qualquer modo não estando mais aqui, vamos ver qual que ela vai escolher agora, como boi de piranha, né, ou como eu né, pegar para Cristo, né? A torcida do Flamengo sempre faz isso, né? Mano, uma coisa muito doida, mas enfim, o fato é que a passagem do Gabriel aqui é histórica e nada disso apaga. Vai aqui minha gratidão. E aí foi que eu falei no Twitter, assim, eu vi o Zico para mim é o meu maior ídolo, mas o Gabriel também é um dos grandes ídolos que eu tenho, e o Gabriel e essa galera me fez sentir emoções que eu não senti na época do Zico, por exemplo. Então, representa muito para mim, sabe, como rubro-negro, depois de tanto tempo sem ganhar nada, a gente, nesses últimos 6 anos, ganhar título a rodo aí. Então, enfim, então é muito duro ver o Flamengo, o clube, nosso clube que a gente ama, preterir o cara. Mas enfim, a vida assim vai. Quem sabe ele não volta. O próprio pai dele já falou, ele mesmo falou que tinha prometido ao Marcos Braz que voltaria. Quem sabe o Gabriel não volta para encerrar a carreira no futuro próximo, beleza? Falando sobre o jogo e falando sobre a nota dos jogadores, eu vou ser muito breve, porque eu achei o jogo realmente bem, bem abaixo do que se esperava e do que me esperava. Então a gente fala aí de. Para mim, Rossi falha num gol e meio, vai. Vou dizer que deu meia falha ali no segundo gol, então vou dar para o Rossi aí 4,5. Já é o segundo ou terceiro jogo que ele falha, então a gente precisa ter atenção aí. O Wesley segue vivendo uma fase incrível, né? Hoje, de novo, muita força no apoio. Apesar de ter errado uma outra jogada, assim, escolhas erradas, mas é um cara que tá com uma confiança muito alta e isso ajuda bastante a ele como jogador, né? Então vou dar aí 6,5 pro Wesley. Léo Ortiz errando mais do que o normal, também achei abaixo. Não sei se também estava em outro lugar, mas o fato é que errou mais do que ele normalmente erra. Então vou dar 5 pro Léo Ortiz. Ao mesmo tempo, acho que não teve culpa em nenhum dos gols. Davi Luiz idem, mas errando menos que o Ortiz, ainda assim, também, também acho que foi abaixo do que ele normalmente é. Como de repente talvez seja até o último jogo dele
Eu acho que a passagem do Davi aqui ela foi muito importante dentro, mas principalmente fora de campo. Instrução a alguns jogadores, né? Ajuda para o Rodinei, tem a história bonita com ele, o Lohan parece que também tem. Enfim, Davi ajudou muito. Eu não sei se de repente vale pegar o Davi e ficar no Flamengo atrás né, fora do campo, ajudando de alguma forma. É uma avaliação que tem que ser feita. Se ele quiser ser técnico, se preparar também, não sei. Enfim, fato é que hoje eu acho que foi um pouco abaixo, eu vou dar 5 para ele. Ayrton Lucas, para mim, é um dos melhores em campo hoje, junto com o nosso Eric Pulgar. Jogou muita bola hoje, impressionante, e foi recompensado com um gol. Vou dar nota 7,5. Eric, para mim, melhor em campo. É, dois passes, né? Teve o segundo. O gol do Ayrton, se eu não me engano, tem passe dele também. Mas o passe que ele dá pro gol de empate é brincadeira. Então vou dar 8 pro Pulgar, para mim, melhor em campo. Everton Araújo achei abaixo, como eu falei, errando mais do que o normal. É algo que normalmente ele tem taxa de passe muito baixa e hoje estava bem acima do que ele tem em média. Assim, de qualquer modo, ainda assim ajudou, marcou e tentou. Vou dar aí 6 para ele. Gerson, sendo o Gerson de sempre, ajudando bastante em todos os lugares, deu pique, fez o diabo. Nota 7 pro Gerson. Gerson acho que não tem nenhum jogo dele com nota menor que 7. Para mim, o grande nome do Flamengo nesse ano, tá? O Gerson junto do Wesley, ele vindo um pouquinho abaixo, depois o Ortiz, enfim, a gente pode até falar sobre isso no próxima coluna. Plata achei fraco, errando a grande maioria das jogadas. Até brinquei com o colega meu, falei, pô, ele parece peladeiro, né? Aquele cara que pega a bola meio sem noção, sai tentando driblar loucamente. Achei abaixo também. Não sei se impressão também, se aqui era meio correria, mas enfim. Fato que para mim é 5,5 aí, vou dar platita aí, 5,5. O Bruno Henrique achei muito abaixo do normal dele, também errando tudo que tentou. Não sei se a fase, de repente, no outro jogo que ele foi bem, esse ele foi mal. No jogo de despedida do Gabi não teve fusão, teve fora de campo, mas em campo não teve. Eu acho que vou dar aí 4,5 também pro Bruno. E o Gabi fez o golzinho dele no jogo de despedida. E o Gabi vai levar 10 por tudo que fez por nós. Não importa, 10 pro Gabi. A gente ama o Gabi, então essa despedida dolorida demais, nota 10 para ele e também pro Filipinho, por ter tentado bastante também aí, dentro disso, fazer esse time ter alguma vontade de ganhar esse jogo, vai ganhar para mim também um 8. Filipinho, para mim, é o grande nome para o ano de 2025. Por mais que o BAP tenha falado que não, que ainda tem que conversar, por mais que o Maurício já, se for eleito, disse que fica. O Rodrigo, não sei, mas deve provavelmente, acho que também, né? E eu acho que o BAP, no final das contas, também fala isso mais para essa coisa de não, profissional, então tem que ver antes, tudo bem. Mas eu acho que também não. Então o Filipinho tá garantido por outro ano. E é isso. E última coluna aqui do Brasileiro pós-jogo, né? A minha última coluna pós-jogo desse ano. Queria agradecer a todos que tiveram a paciência de me aguentar esse tempo todo. Agradecer mais um ano de parceria aqui com a Jogada 10. Eu, esse ano ainda, antes desse ano acabar, provavelmente vou fazer uma coluna de, de retrospecto, mas principalmente sobre o futuro, né? A gente já vai ter um novo presidente eleito, então a gente vai poder falar sobre isso também. Inclusive, amanhã estarei na Gávea trabalhando do início ao fim. Estarei lá trabalhando e dentro da chapa que eu apoio. Beleza? Novamente, obrigado, Jogada 10, obrigado a galera por ter assistido. Até a próxima coluna. Tchau, tchau.